Boa noite, tudo bem? Bom, eu sou a professora Geniane Vasconcelos Ramos, de Moura Rufino, e eu estou aqui hoje para falar para vocês como editar vídeos animados, né? Primeiramente, a gente vai aprender usando duas ferramentas, que são as ferramentas que eu mais tenho acesso e que tenho maior desenvoltura com essas duas ferramentas, que é o Paint e o Movie Maker, o Windows Movie Maker, né? O Paint, ele é um arquivo, um programa que vem no próprio pacote Office do Windows, e é um programa de editor de imagem bem simplificado, em que você pode estar utilizando vários recursos, ferramentas que o próprio editor traz dentro do programa, né? Tem ferramentas para você apagar determinadas partes da imagem, para você fazer desenhos, para você tem a ferramenta do pincel, tem a ferramenta do lápis, né? Você pode utilizar formas, enfim, ele é bem simplificado e eu tenho utilizado ele bastante aqui no Borboletando para fazer os desenhos dos nossos vídeos. Né? E como é que são feitas as animações, né? As animações a gente utiliza o Windows Movie Maker. O Windows Movie Maker, ele é um software gratuito, só que ele já foi descontinuado pela Microsoft, mas você encontra ele através das pesquisas pelo Google. Apesar disso, a Microsoft ela substituiu, né, pelo Mojave. Se vocês forem pesquisar direitinho, vocês podem também utilizar essa outra ferramenta. Mas como eu disse a vocês, é uma ferramenta que eu utilizo porque eu tenho mais aproximação com ela, e eu já reconheço todos os recursos, né, dessa ferramenta. É uma ferramenta muito simples, né, é intuitiva e vocês vão poder usar aqui, aprender hoje as principais funcionalidades do Movie Maker e do Paint para a gente poder criar os nossos vídeos animados. Para começar, a gente tem que entender como é que funciona, né, a interface dos dois programas. Eu vou começar explicando a interface do Movie Maker, né? O Movie Maker é dividido em três áreas principais: a área de visualização, a área de edição e a área de efeitos. Né? A área de visualização é onde vocês podem ver o vídeo que está sendo editado. Vocês podem ver aí, né, na imagem, e do lado esquerdo tem essa telinha, né, como se fosse uma telinha de cinema, onde a gente pode ver o que está sendo feito. Né? Tem até o botãozinho para a gente apertar o play e perceber direitinho como é que o vídeo está funcionando antes da gente finalizar o projeto completo. Dentro da área de edição, a gente pode editar e adicionar os clipes de vídeo. Também podemos colocar transições, ajustar as configurações de áudio. Né? É ali nessa área que a gente pode colocar os efeitos visuais e o de áudio também. A primeira etapa que a gente faz na edição do vídeo é colocar os clipes de vídeo. A gente importa, clicando em importar na barra de ferramentas do Movie Maker, seleciona os arquivos de vídeo que a gente quer colocar aqui no nosso programa. Eles podem ser arrastados e soltos, ou então a gente pode simplesmente selecionar. Agora que a gente colocou os clipes de vídeo, então a gente começa a editar. O Movie Maker ele tem várias opções de edição. A gente pode cortar os clipes, adicionar os efeitos de transição, ajustar a velocidade e ainda outras coisas. É importante a gente lembrar que a edição de vídeos animados tem uma atenção especial para garantir que as transições e os efeitos estejam sincronizados com a música, com o áudio, com as legendas, com as narrações que a gente for colocando. E, por fim, a gente exporta o vídeo editado. Para isso, a gente salva o filme na barra de ferramentas do Movie Maker, seleciona a opção que a gente quer. A gente tem várias opções de exportação, como salvar para computador, salvar para DVD, compartilhamento na web, etc. Então, aqui a gente sempre escolhe essa opção de salvar para computador, que aí fica num formato onde a gente pode abrir de outras maneiras e outras formas se a gente quiser fazer novas edições também. Né? Se a gente não quiser salvar o vídeo completo, se a gente quiser mover ou modificar alguma coisa dentro desse projeto antes que ele esteja concluído, a gente não salva o filme, a gente salva como projeto. E aí a gente pode abrir outras vezes dentro do programa Movie Maker e fazer as modificações que são necessárias, ok? Então, essas são as principais etapas para editar vídeos animados usando o Movie Maker. E assim a gente pode começar a criar os vídeos, tá? Agora, eu quero dizer para vocês 4 dicas para que vocês possam anotar aí, para não esquecer de um resumo, né, de tudo isso que a gente já falou aqui. Né? Primeiramente,
uma dica, você adicionar legendas e títulos. Por quê? Porque essas legendas e títulos, elas tornam mais fácil a gente compreender o conteúdo e também manter a atenção do espectador. A segunda dica seria usar imagens e fotos. Como a gente vai fazer a animação, a gente tem várias imagens que a gente vai colocar quadro a quadro para prender essa atenção também do espectador e para melhorar a questão da visualização e tornar esse vídeo mais acessível para as pessoas que vão assistir, que são crianças no nosso caso, né? As crianças, elas precisam se interessar pelo vídeo. Então, se a gente coloca imagens, coloca fotos, coloca transições, então a gente enriquece o nosso trabalho, ok? Isso reforça a nossa mensagem e também traz elementos visuais interessantes. A terceira dica que eu trago para vocês é que vocês experimentem diferentes efeitos visuais. Então, aqui no nosso vídeo, eu vou usar uns 2 efeitos visuais que vocês vão perceber, né? De transição, principalmente. Mas vocês podem estar explorando bastante aí a ferramenta para ver as outras opções. Tem efeito de câmera lenta, tem efeito de fade in ou fade out, né? Também a gente pode experimentar todas as opções de acordo com o projeto que a gente está tentando concluir. E a última opção é a gente considerar música e áudio, porque é crucial para criar um vídeo animado impactante, né? É o que a gente chama de trilha sonora. A trilha sonora, ela é a alma de uma determinada animação. Então, vocês escolham com atenção, cuidado com a questão dos direitos autorais, né? Porque se você vai upar em uma plataforma que vai ser visualizada por muitas pessoas, é preciso que não incida contra a lei dos direitos autorais. Então, cuidado com os áudios que vocês vão escolher. E a sonoplastia é importante também. Se vocês forem utilizar algum efeito de som, né, por exemplo, uma porta batendo, um grito e etc., como a gente já fez em outros vídeos. E canções, músicas, né, escolham opções de autorais, né, próprias, ou algumas que estejam livres da questão dos direitos autorais. Tem muitas aí que estão de domínio público, a gente pode estar utilizando nesses vídeos. Outra coisa muito importante, né, apesar dessas 4 dicas, é também a questão da organização dos arquivos. É importante que vocês coloquem os arquivos em pastas que são específicas para esse fim. Por exemplo, aqui eu fiz a pasta Borboletando Aula, que é a pasta que eu estou utilizando para fazer a nossa seleção aqui dos vídeos ou das imagens que a gente vai salvando e capturando aqui durante a nossa aula, né? Dentro dessa pasta, por que a gente faz uma pasta específica? Porque na hora de upar as imagens, na hora de upar os vídeos, os áudios e etc., fica mais fácil para selecionar no momento em que você vai upar essas imagens. Então, é importante isso. Isso facilita a localização e facilita também a importação durante esse processo de edição. Também é importante manter cópias de backup dos arquivos originais, porque se acontecer algum imprevisto, algum acidente, uma falha, vocês não vão perder os dados de vocês e também pode facilitar para futuras edições. Como eu disse para vocês, vocês podem estar salvando o projeto, não exatamente o filme. Quando vocês terminarem o projeto completo, vocês podem fazer outras modificações nesse projeto, ok? O Movie Maker é apenas uma das opções de software de edição de vídeo disponíveis. Existem outras ferramentas mais avançadas, profissionais no mercado. Mas, como eu disse para vocês, é uma opção que eu conheço de perto, né? Ela é bem básica, ela traz um acesso fácil e ela também é autoexplicativa, né? Então, facilitado nesse sentido. É também importante destacar que a edição de vídeos requer criatividade e paciência, né? A construção pode levar horas ou até dias de trabalho, mas o resultado final pode ser incrível e recompensador. Então, não tenham medo de experimentar, de testar novas ideias, aproveitem as possibilidades oferecidas pelo Movie Maker, no caso do Paint também. Vocês podem utilizar também outros vídeos já existentes para buscar inspiração, analisando as técnicas que eles usam, os recursos visuais, os recursos sonoros que eles aplicaram, ok? Então, tudo isso vai enriquecer o trabalho de vocês. Agora, vamos falar um pouquinho do Paint, né? O Paint, ele é uma ferramenta também que a gente utiliza. Ele é um programa que tem acessórios,
ele era conhecido antigamente como paintbrush, né? Você acha que vocês devem ter já ouvido falar no paintbrush, quem é o pessoal mais antigo. Então, o Paint é um software que tem opções de ferramentas para você selecionar formas livres, selecionar retângulo, tem o apagador, que é a borracha, né? Tem aquele de preencher cor, que é o balde de tinta, tem um de selecionar cor, que é o conta-gotas, tem a lente de aumento, ou a lupa, tem o lápis, tem o pincel, o spray de tinta, os textos, você pode escrever também textos, tem algumas fontes que ficam disponibilizadas no Paint, se você quiser fazer edições com o texto, tem linha, curva, retângulo, polígono, elipse e retângulos arredondados. Aqui no nosso Paint a gente tem uma paleta de cor, mas você também pode personalizar a paleta de cor e melhorar a configuração do desenho que você estará criando, tá? A gente também pode usar dentro do Paint a edição de fotos, a edição de imagens, nesse sentido de que a gente vai recortando, detalhando, modificando pequenas partes de um desenho para fazer o efeito de movimento, quando a gente cola no movimento, né? Porque a gente utiliza uma imagem específica, como a que eu vou mostrar hoje para vocês, a gente vai escolher um desenho, e nesse desenho a gente faz a modificação de, não sei, se for um animal, pode ser um movimento do rosto, uma expressão facial, um arquear de sobrancelhas, uma mudança da cor dos olhos, ou a orelha que abaixou e a outra que levantou, a boca que abriu. Então, são pequenos detalhes que a gente vai fazer a alteração e a modificação no desenho que a gente vai escolher. Então, a gente vai salvando imagem por imagem. E aí, nessas imagens, é importante que a gente selecione sempre que ela fique do mesmo tamanho, porque vocês vão perceber que quando a gente não toma esse cuidado, a gente percebe que fica um tamanho diferente no fundo da imagem, né? Eu vou fazer de propósito para vocês verem como é que ficou, né? Como é que fica. Caso você coloque um quadro maior, outro menor, então é importante que seja o mesmo tamanho de imagem, porque na hora de você importar lá para o outro programa, não fica uma diferença, você percebe só a diferença do movimento e não do fundo da imagem. E atentem-se aos detalhes, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos começar. Né? A gente não vai usar só esses dois, a gente utiliza outras ferramentas básicas dentro do computador, né? Por exemplo, o banco de imagens que a gente vai utilizar, as buscas, porque a gente precisa de uma imagem para colocar como a nossa base principal, que a gente vai modificar, e que a gente vai alterar também, né? Então, a partir do instante em que a gente faz essas alterações, que a gente escolhe a nossa imagem, a gente consegue fazer as modificações, coloca a música, coloca o som, a gente tem o nosso vídeo animado. Então, vamos começar. Bom, vou demonstrar aqui para vocês mais ou menos aqui, ó. O Paint aí você pode arrastar, aí você modifica aqui a tela, né? O que você vai usar para desenhar. Aqui ficou coberta, a minha imagem está aqui por cima, mas tem uma ferramenta de seleção. Vocês vão ver melhor quando eu estiver explicando durante a edição do vídeo, né? Mas aí tem as ferramentas de seleção aqui, que tanto tem seleção retangular, formato livre, como eu já tinha falado para vocês, né? Aqui o balde de tinta, eu vou escolher aqui. Então, primeiro eu vou usar aqui uma ferramenta aqui de spray, tá? Isso aqui é uma coisa que eu fazia desde que quando eu comecei a aprender a mexer no Paint. Vou usar aqui essa ferramenta aqui. Então, Ctrl mais, tá? Porque o que que o Ctrl mais faz? Ele vai aumentar o tamanho desse meu pincel aqui. Ele é uma ferramenta de atalho para você aumentar o tamanho aqui. Então, vocês estão vendo aqui que o pretinho aqui. Peraí, deixa eu apagar só para fazer de outra cor. Mostrar para vocês direitinho. Vou fazer em vermelho, tá? Vermelho. Pegar aqui o spray no menor tamanho. E vou fazer aqui no início. E viram? Ficou aqui a marquinha vermelha. Então, quando eu aumentar aqui o tamanho, ele vai tomando a proporção do raio e aumentando o máximo possível esse spray, certo?
Eu posso fazer isso também de uma outra forma. Se eu quiser, eu posso fazer. Aqui ele até saiu do tamanho do que tem a seleção, né, normal. Existem outras seleções também que você pode fazer aqui de tipos de pincéis e tipo de spray. Tem esse spray aqui que é o que eu estou utilizando, tem esse pincel natural, tem o outro que é o marcador, tem um que é tipo uma caneta, né? Que aí chama pincel de caligrafia, que é como se fosse uma caneta tinteiro, de escrita fina e de escrita um pouco mais grossa. Tem esse outro que é o pincel normal e um pincel que é como se fosse um pincel de desenho. E o pincel mais fino, que é o de aquarela, né? Que ele fica como se fosse uma tintazinha borrada, tá vendo? Mais fina, né? E mais delicada. Mas vamos lá, vou demonstrar para vocês uma interessante aqui dentro da ferramenta. Vou colocar o tamanho menor e vou aqui no Ctrl mais para aumentar. Eu vou aqui ampliando a meu tamanho aqui de spray, tá? No centro onde eu iniciei a posição, ficou e marcadinho, tá vendo? O raio aqui do meio. Agora eu vou pegar aqui o preto e minha ferramenta de preenchimento de cor, que é o balde de tinta. E fizemos uma imagem linda, maravilhosa, uma explosão cósmica aí do universo. Mas eu posso utilizar também outras formas. Como eu disse para vocês, vocês podem usar a imaginação de vocês na hora que vocês forem fazer as edições. Aqui eu peguei uma forma de estrela, coloquei aqui ela em vermelho, posso mudar a cor. Enquanto eu não sair da seleção, eu posso estar mudando essas cores. Eu posso personalizar, tá? Para outros matizes aqui que elas têm, as originais, mas eu posso colocar uma mais clara, da cor que eu quiser definir. E se eu fizer ela bem pequena ou grande, tanto faz, eu posso usar também a ferramenta de preenchimento. E aí eu tenho uma estrelinha desse universo aqui. Outras cores, fazer também aqui spray, dando essa impressão aqui como se fosse um glitter, né? Uma purpurina. Aí para que serve tudo isso? Como eu disse para vocês, a criatividade na hora da gente fazer as edições do vídeo conta. E a criatividade de vocês, tá? Quando eu mudar aqui a cor, fica com algumas seleções, né? E aí o vislumbre aqui já se modifica quando a gente coloca uma cor mais escura. Posso usar um cinza, muda também a visualização. E assim serve, é assim a utilização do Paint. Deixa eu pegar uma outra aqui para vocês verem, só para a gente finalizar essa parte aqui do Paint. Fazer um coração aqui para vocês. Um balde de tinta e ok. Então, aqui é um exemplo da utilização do Paint com desenho livre, né? Eu posso fazer um cenário, colocar ele de fundo da minha imagem, no meu vídeo, ou eu posso simplesmente, aí no caso eu posso colar, né? Eu chego aqui, seleciono um arquivo, vou abrir aqui, esse aqui do rato. Tenho que abrir o do rato no novo Paint, senão ele vai querer substituir esse arquivo que eu estou por cima. Então, eu vou aqui selecionar um novo Paint. Abrir o novo Paint, né? Abrir o rato aqui. E vou selecionar essa imagem do rato aqui para colocar aqui no nosso Paint. Pronto. Ele está com esse fundo branco. Eu posso tentar tirar a seleção. Acredito que não vai sair, porque ele veio da internet já cheio de recortes, ó. E é nesse momento que vai contar, né, a nossa edição. Posso girar, inverto aqui, ó. Mudo a posição dele, posso mudar o tamanho. E eu vou apagando aqui. Tenho que selecionar aqui esse fundo cinza. Vejam aqui que eu coloquei a cor cinza aqui na tela de fundo. Por quê? Porque a minha borracha mudou de cor, tá vendo? Não é mais uma borracha branca. Então, quando eu apagar aqui, ela vai colocar a mesma cor de fundo que eu configurei. Se eu quisesse botar essa cor aqui de fundo, ó. Aí eu teria que também alterar a cor da borracha para a mesma. Aí eu pego aqui o conta-gotas, aperto com o botão direito do mouse
para selecionar aqui a cor 2. Ou simplesmente eu poderia ter selecionado a cor 2, assim, né, dessa forma. Isso aqui é porque como eu já tenho essa afinidade com o Python, eu já conheço algumas das teclas de atalho. À medida que vocês vão ficando mais afeitos com a ferramenta, vocês vão conhecendo detalhes da ferramenta e aprendendo a utilizar melhor. Para ganhar tempo, inclusive. Né? Porque, como eu disse para vocês, a edição de imagem, a edição de vídeo é uma ferramenta, é um trabalho que requer muita paciência e tempo. Você vê aqui que eu vou apagando aqui. Gente, se eu estivesse apagando realmente para fazer um trabalho em cima desse ratinho aqui, né, eu estaria com muito mais atenção. Eu posso dar um zoom aqui na lupa, ó. A lupa vem e eu vou aproximando até o ponto que eu quero. Aqui ele colocou aqui em 800%. Porque aí eu vou continuar utilizando a minha borracha para tirar esses pedaços, esses pixels branco que ficaram aqui, que vieram junto com a imagem que eu peguei na internet, né? À medida que eu estou fazendo essa edição aqui, fazendo uma salada, na verdade, né? Coloquei um universo com estrela, coração e agora tem um rato. Só para demonstrar para vocês, a grosso modo, a utilização da ferramenta, tá? Mas nem sempre você precisa trabalhar com a imagem da maneira como você catou ela da internet. Você pode fazer a modificação, eu vou demonstrar isso para vocês mais adiante, né? Em que você pode simplesmente usar a imagem de base. Vou também ensinar para vocês como que vocês encontram essas imagens. Tá? Essa daqui do rato eu vou procurar. Vou mostrar para vocês como foi que eu encontrei. E aí vocês podem usar simplesmente base, refazer o desenho em cima dessa base que vocês pegaram. E assim não precisar realizar esse trabalho aqui de edição, no caso aqui do apagamento aqui da imagem. Né? Mas acho que já deu para vocês entenderem direitinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom de novo. Vocês verem aqui como é que ele já estava ficando. Opa, muito longe. Então, tá aí o nosso rato espacial, né? Uma estrela e um buraco negro aí, enfim. Vou salvar aqui a imagem aqui, se eu vou salvar. JPEG aqui na minha pasta de aqui, universo. Universo. Ah, pronto. E aí tá salva a nossa imagem aqui para modificações. Se eu quiser salvar num outro formato, vou salvar no outro formato para mostrar para vocês como é que fica. O PNG, que é uma imagem um pouquinho mais simplificada, mas mesmo assim de qualidade boa. E aí quando vocês vão olhar lá na pasta e vocês forem abrir novamente, né? Deixa eu botar um arquivo novo aqui e abrir novamente a imagem, só que dessa vez eu vou abrir ela já em PNG, né? Borboletando aula, aqui Universo Rato. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o arquivo PNG. E eu faço aqui as modificações, tá? Você vê aqui que ele já pixelou, ok? Agora, se eu for pegar o arquivo de JPEG, ele fica ainda mais, por causa da questão da qualidade da foto, ele fica ainda mais pixelado do que se fosse o PNG. Okay? Vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui que é o PNG, é o JPEG. Pronto. Aí eu vou pintar aqui de branco para vocês verem aqui como é que ficaria, ó. Viu? E no momento em que você salva a imagem, as alterações que foram feitas, elas se tornam muito mais difíceis de serem editadas. Ó, perceba aqui que ela pixelou a imagem completa, inclusive da estrelinha que a gente desenhou. Você botar bem de pertinho, vou botar um zoom máximo aqui para vocês verem que ficou inclusive com alterações aqui de cores, mesmo eu tendo usado uma cor só para o preenchimento da forma,
e ele ficou até com um contornozinho avermelhado por causa do fundo vermelho em que a estrela foi colocada. Então, ele automaticamente converte a imagem de desenho para imagem como se fosse uma imagem de foto. E essa imagem aí é a que a gente vai utilizar para as nossas animações. Por isso, antes de vocês terminarem a imagem que vocês forem salvar, vocês se atentem a esses detalhes, porque depois disso vai ficar muito difícil a edição. Então, vocês já salvem, às vezes, os backups dos ratinhos em várias posições, ratinho sem estar pintado, para vocês fazerem outras alterações no futuro, se vocês quiserem retomar os projetos anteriores. Então, essa é a parte do Paint. Vamos agora ver um pouquinho sobre o Movie Maker, tá? Então, aqui o Movie Maker, né? Essa é a interface do Movie Maker. O lado da visualização aqui. Aqui é onde a gente adiciona os vídeos, a gente adiciona as fotos, etc, né? Vou colocar aqui dentro da pasta Borboletando Aula. Nós temos alguns vídeos, alguns filmes, alguns projetos. Então, se a gente fosse utilizar a imagem do universo do rato aqui, ele lê, vocês viram que ele lê os dois tipos de imagem, mesmo sendo JPEG ou sendo o PNG. Então, vocês escolhem o formato que vocês acharem melhor na hora de colocar aqui, porque ele lê os vários tipos aqui. Ele vê esses tipos de vídeos e fotos aqui, todos os arquivos de vídeos e fotos, tá? Nos formatos relacionados aqui. Então, ele vai tanto pegar o PNG como ele vai pegar o outro. Então, você pode selecionar até mais de um, se quiser. Ó, ele seleciona todos e vem para essa área aqui da edição. Tá? Na edição, vocês podem gravar uma narração, por exemplo. Se eu apertar aqui, eu vou contar a história para narrar alguma coisa. Ele vai querer o acesso ao microfone, eu não vou poder dar agora porque estou aqui gravando para vocês, mas seria o caso de gravar com o microfone, eu vou colocar a câmera se eu quiser, posso aparecer, posso fazer uma edição aqui de vídeo aqui, diretamente aqui no programa. Se eu quiser, eu posso colocar um vídeo da webcam também e colocar aqui no nosso vídeo, no nosso filme, né? Aqui eu posso adicionar título, posso, de repente, o filme do ratinho aqui, ratinho voador, por exemplo. E aí ele vai ficar aqui, posso alterar a fonte, tá? Tem a questão da fonte aqui, bota uma fonte diferente, posso alterar o fundo, o tamanho, transparência da imagem, pode ser mais ou menos aqui da letra, ou do fundo, ou aqui, ó, no plano de fundo, verde. Posso diminuir a duração, que ele sempre vem, é padrão, inclusive nos títulos, padrão de duração do texto, ou padrão de duração do vídeo, que é aqui também. Vou colocar o mesmo tamanho do texto, ok? Aqui ficou pequenininha a fonte, deixa eu botar maior. Pronto, dá para vocês verem, aí eu altero aqui, ó. Passo para o meio. E aí, embora pareça que eu estou alterando uma imagem simples, como eu disse, a gente trabalha quadro a quadro, ele vai colocar quadro a quadro aqui nessa seleção em azul. A primeira seleção aqui seria do título. Se eu quiser colocar uma animação, posso botar um efeito de transição, ó, vou botar isso aqui. Tá muito rápido porque tá um segundo, né? Ele fica com duração de 1,5 segundos aqui na animação. Posso colocar legenda, se eu quiser. No caso da legenda, eu vou botar a legenda a partir daqui, ó. Ele manda botar o texto aqui, se eu quiser colocar a legenda. Lá, 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 lá. Essa questão da legenda também tem a questão da transição de legenda, ó. A maneira como ela vai aparecer, se ela vai girar, se ela entra pela direita, pela esquerda, de cima para baixo, ou se eu vou querer só que ela seja estática. O tamanho do contorno de legenda, se eu quiser colocar um contorno mais fino, um contorno mais grosso, ó. Ou nenhum contorno. A questão aqui das animações, das transições, efeitos visuais. Posso colocar, ó, veja aí que o ratinho até mudou de cor quando eu botei esse efeito aqui, limite, que é o efeito mais como se fosse de visão calor, né?
Aí tem esse aqui girando, tem esse outro, ele vai pixelando, né? Tem esse aqui, espectro de cores, vamos colocar esse. Eu posso alterar brilho, e aqui está o projeto, realça a narração, posso botar mais alta ou mais baixa, a música, diminuo o volume, se eu quiser dar um efeito maior de som, posso adicionar a música, né? Ponto atual, ou então de onde eu, o início, né? Pode ser áudio também, áudio gravado, desde que esteja no formato que o programa vai ler, geralmente ele lê MP3, tá? As gravações que vem do celular são OGG, e ele tem uma dificuldade para a leitura desse tipo de formato, mas MP3 ele lê direitinho. Posso colocar uns créditos também, estrelando, trilha sonora, diretor. Eu vou botar isso aqui, diretor. Ele coloca aqui já mais ou menos um texto prévio. E eu posso colocar aqui a minha personalização. E a personalização também é a mesma personalização do título, tá? Eu posso mudar a fonte, o tamanho, a cor do fundo, da mesma forma como eu fiz no início, tá? Vou botar isso aqui. Pronto. E aí acabou. E nesse visualizador aqui, eu posso ver em tela cheia também. Ele vai dando aqui a visualização. Ou eu posso visualizar simplesmente aqui na miniatura. Volto aqui e vejo como é que ficou o meu vídeo, tá? Ativando. De repente eu colocava um fundo musical diferente, o destaque do rato aí. Volta para o universo. Não coloquei efeito nesse segundo, só no primeiro. Então o segundo ficou estático, sem legenda, sem nada. Porque foi só demonstrativo para vocês, né? E aí o final. Então, se eu quiser salvar, eu vou aqui, arquivo, salvo o filme, escolho o formato, que eu prefiro esse aqui de computador, que é por causa da questão das configurações, mas você pode escolher de alta definição ou para celular, enfim. Vou salvar aqui para computador. Posso mudar o nome, filme, e aí está salvo o nosso projeto. Ele vai salvar o filme aqui e depois ele dá a opção já de abrir o filme para que a gente possa ver como é que ficou, reproduzir, ou simplesmente fechar ou abrir a pasta onde ela está. Então, gente, aí vocês podem perguntar assim, sim, Geniane, mas aí onde é que estão as animações? Então, vamos começar agora a ver como que a gente faz as animações utilizando os dois programas. Vamos começar do princípio, primeiramente indo no banco de imagens para buscar a imagem que a gente vai querer, para fazer a nossa imagem de base e fazer as modificações necessárias no início com o Paint e depois passando para o Movie Maker para fazer todas as alterações que forem necessárias. Ao final do vídeo, vocês podem depois, né, ou no chat, colocar suas dúvidas, que a gente pode estar sanando direitinho as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, vamos adiante. Vamos descobrir aqui como fazer a animação agora do vídeo. Bom, gente, primeiramente a gente tem que ir no banco de imagens, né? Aqui no caso eu vou fazer a pesquisa no banco de imagens do Google. A gente vem aqui no Google, vai aqui no banco de imagens, Google Imagens, para pesquisar algum desenho que a gente pode utilizar. No caso, eu vou colocar aqui um rato cinza, fofo. E aqui tem uma série de tipos de imagem que a gente pode estar utilizando. Se você for ver, aqui tem vários tipos, né? Ilustrações, o tipo de rato branco, rato pequeno, rato grande, enfim. Eu vou escolher para nossa busca um tipo de clip art, que aí fica mais desenho específico. Ó. A gente pode escolher vários tipos de ratinho aqui para utilizar no nosso trabalho aqui, para perceber como é que a gente faz a animação. Mas a gente tem ferramentas também aqui nessa busca de imagens, a gente pode escolher por tamanho, se a gente vai fazer uma imagem de tamanho grande, se é ícone, se é a cor da imagem, ou seja, se ela tem fundo, se não tem, se é transparente, se é preto e branco, o tipo, tá? O tempo, se foi upado há pouco tempo, se faz muito tempo, último mês, último ano, e se tem ou não direitos de uso, né, autorais. Porém, no nosso caso, como a gente vai autorar, a gente vai modificar as imagens, né? Então a gente vai
fazer atualizações, movimento e etc. A gente pega aqui uma imagem bem simples, acho que esse ratinho aqui. Aí, ó, copia logo, copia a imagem, ó. E essa imagem a gente vai colar no Paint, tá? Vamos aqui no Paint, tá? Aperta aqui um Ctrl V e cola. Ela veio já com tudo isso aqui, a gente vai usar essa ferramenta dentro do Paint. A gente tem várias ferramentas de edição. Uma das que a gente mais utiliza é essa aqui de seleção, que pode ser de formato livre, caso eu queira selecionar sem cortar, né, o ratinho aqui. E ele vai selecionar de acordo com aquilo que eu quero. E aí eu venho aqui também, posso colocar ela transparente, porque aí ela diminui. No caso, como essa imagem aqui ela tem recortes, você vê aqui que o fundo branco continua aqui atrás. Se for sua imagem naquela lá da busca lá, a gente tivesse colocado imagem transparente, quando a gente fizesse essa seleção aqui livre, a gente ia estar selecionando apenas a imagem e ia perceber que o fundo não tem, né? Seria um fundo transparente. Mas aí, no caso, a gente vai usar essa seleção quadrada, né, retangular, para tirar isso aqui tudo, porque o rato que nós vamos animar é esse ratinho aqui, tá? Então, esse é o rato que nós vamos selecionar e modificar. Aí, como é que é isso? Né? Se ele já está todo pintado, já está todo alterado e tal. Eu vou fazer do zero, vou copiar esse desenho todo no Paint para mostrar para vocês como que o Paint funciona, as ferramentas que ele tem aqui, que são simples, e a gente pode usar para a nossa edição. No caso, a gente pode utilizar essas ferramentas aqui, que pode ser de traço, né, traço de reta, firme, ou com curva, que a gente modifica o da curva, a gente vai alterando de acordo com o toque do mouse. E tem as outras aqui que são de formas, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou usar essa ferramenta aqui de curva para fazer o nosso desenho do mouse aqui. Outro detalhe também é que se eu quiser salvar essa imagem já do jeito que ela está, então assim a gente vai salvar, né? Depois que a gente corta aqui o pedaço, coloca para salvar, né? E escolhe o formato do arquivo que você quer salvar. Pode ser JPEG, se você quiser que fique simples. Mas aqui no caso o JPEG ele fica de boa qualidade, fica como se fosse uma imagem de foto. Então eu prefiro esse formato aqui, como eu já tinha salvo antes, ele vai pedir só para eu substituir, vou colocar aqui, sim. Então é importante que você tenha uma pasta, né, para colocar os arquivos que vão ser usados na sua edição, né? Se forem fotos ou imagens e até os vídeos mesmo que você vai colocando nas transições. Então você coloca sempre a mesma pasta para facilitar na hora de fazer os uploads. Aí a gente vai para onde? Para o nosso Movie Make. E esse aqui é o programa Movie Make, né? Como eu já tinha dito para vocês, ele tem esse formato, essa área aqui é a área de visualização e aqui é a área de edição, onde você vai colocar as imagens ou os vídeos ou os áudios, se você for usar áudios ou narrações, legenda e etc. Então ele é bem simples. No caso, a gente vem aqui para adicionar, eu vou escolher aqui o nosso ratinho, né, só para demonstrar para vocês, né? Esse ratinho aqui, ele já vem, quando a gente vai aqui na edição, ele vem com a duração de 7 segundos. Então quando a gente olha aqui na visualização, aparece aqui que ele está com 7 segundos de duração. Eu uso, por causa da questão da transição de imagem, a gente trabalha com tela, né? Com a imagem por imagem. Então, eu boto 0,5, porque aí ele fica com uma transição bem rápida. E a gente pode dar a ideia de movimento, no caso da animação. Então, aqui, como eu estou só mostrando para vocês, demonstrando para vocês, eu vou já colocar os nossos desenhos que a gente vai fazer na edição. E vai ficar alternado com um desenho com um movimento aqui da cauda, um movimento da orelha, ou aqui do bigodinho do nariz. E aí, quando a gente colocar aqui nessa transição, vai dar a ideia de movimento desse ratinho aqui, né? Só que a gente vai construir esse rato do zero lá no Paint, né? Aí, à medida que ele vai passando, você vê que ele vai selecionando aqui as imagens que foram colocadas tela por tela, né? Quadro a quadro, que a gente chama. Então, vamos trabalhar então com esse rato aqui, ok? Aí, nesse momento, a gente pega, vai passando, como eu tinha dito para vocês, né, na linha curva. A gente vai copiando, coloca a linha por cima do ratinho, né, por cima do desenho, e vai traçando mais ou menos os mesmos
traços que o animalzinho tem, né? Que é a orelhinha, e aí a gente vai fazendo essa cópia do desenho, né? Aí você vê que a precisão, né? Ela é importante no sentido de que, como a gente está fazendo o desenho do zero, a gente está pegando de base essa imagem que a gente encontrou no banco de imagem lá do Google, mas esse desenho é que ele vai também servir para a base da animação. Então, a gente vai fazer um desenho que vai ser usado como o principal desenho, e os outros desenhos, eles vão ter umas pequenas modificações em alguma parte do traçado, para que haja a intenção, né, a ideia do movimento. Você vê que a gente seleciona a outra ferramenta ali do círculo, ó, e utilizando essas ferramentas do Paint ao nosso favor aqui na hora de fazer a edição do desenho. Essa seleção do formato livre e o traçado de curva para auxiliar. Aqui para fazer a orelha do rato eu usei ali um círculo, né? E aí facilita na hora fazer essa organização aqui. E aí também a gente tem a opção de alterar o tamanho do traçado, né? Ali no tamanho a gente pode colocar mais grosso ou mais fino, fazer essas modificações de acordo com aquilo que a gente precisa encontrar aqui na base, né? Se é mais fino ali, a gente coloca um traçado, a gente pode colocar um Ctrl C para copiar um traço que a gente quer que seja igual, e a gente vai colocando, fazendo assim, bem a grosso modo mesmo, só para demonstrar para vocês, tá, gente? Ó, um círculo aqui para fazer o olho dele. Apaga, né? Tem a ferramenta aqui da borracha, a gente pode usar para apagar essas partes que a gente não quer, né? Aqui na barriga. Também posso usar um pincel no branco ou a borracha, mudando aqui o tamanho, para fazer com que o ratinho fique o mais próximo possível desse ratinho que a gente colocou aqui de base, que foi o que a gente pesquisou lá. E os bigodinhos dele, para dar a ideia do movimento. E os pezinhos dele aí que a gente vai organizando também no traço livre, né? A gente pode usar também como ferramenta, tem o pincel e tem o lápis. Eu escolhi aqui como ferramenta o lápis para estar organizando esse traçado do pezinho do ratinho aqui. Tem a ferramenta da lupa, onde a gente pode ver mais próximo o nosso desenho e poder tirar as imperfeições usando ou a borracha ou também o pincel. Então a edição ela é bem rudimentar mesmo. Ela fica bem manual, bem próxima do manual, né? Pronto, e aí tá o nosso ratinho. A gente copia uma base da outra. Vamos fazer uma modificação aqui do focinho, para dar uma ideia de que ele tá movimentando esse focinho, bigodes, né, para cima, para baixo, que ele vai fazer essa alteração no movimento do bigode, né? Apagar isso aqui, pronto, ajusta. E vamos colocar uma outra base aqui, um outro rato desses. Pronto, o terceiro ratinho a gente vai modificar aqui um pouco o focinho. E o último a gente vai colocar uma alteração no movimento da orelha, tá? Da expressão facial. Eu vou colocar mais um. Deixa eu copiar, colocar mais um aqui embaixo. Para a gente modificar aqui o movimento do rabinho dele, né? Aqui, porque às vezes quando a gente copia, ele dá uma falha, né? Quando corta, e a gente organiza aqui para ficar o mais inteiro possível.
aqui estão os nossos ratos, salvamos, vamos aqui para o Movie Make, selecionar os ratos, muda a alteração, de acordo com como eu já falei para vocês, e aqui vamos ver como é que ficou o nosso movimento. Aí, bom, ele ficou um pouco diferente, né? Vocês podem ver que até o tamanho do quadro ficou um pouco diferente na hora de colar, mas como eu disse para vocês, estou fazendo para demonstração, né? Vamos ver como é que ficou o movimento desse rato, né? Eu vou salvar aqui, colocar o nosso filme, colocar para salvar no formato de filme e a gente coloca em formato para computador. Nesse momento, temos o nosso filme aí sendo reproduzido com a movimentação. Você vê a expressão facial do ratinho mudando, o movimento da orelha, tá? O movimento do bigodinho dele lá e do rabo, né? Então, foi uma alteração simples que eu coloquei para vocês aqui só, para que vocês possam ver, né, perceber como é que funciona. Esse aí ele já está salvo como um vídeo, né? E aí, no momento que eu faço a edição, isso também não me impede de pegar esses pequenos vídeos que eu vou fazendo e ir mesclando uns com os outros para fazer as modificações necessárias, ou até colocar uma sonoplastia, colocar um efeito de som, colocar um ruído, né? Como vocês já devem ter visto aí nos vídeos anteriores, né? Às vezes tem um efeito de uma porta batendo, um grito, e a gente utiliza aqui dentro dessa ferramenta aqui, ó. Vocês veem aqui embaixo essa linha verde. Aqui eu vou colocar uma introdução, né? Uma legenda embaixo, com o título, com os créditos. A gente tem todas essas opções aqui no Movie Make. E aí fica o efeito de som. Lá embaixo está ali aquela tarjinha verde embaixo da imagem, como vocês estão vendo. E quando a gente coloca no filme, ele vai salvar, ó, eu posso botar aqui um efeito de som no movimento e ele vai ficar salvo desta forma. Ok? Bom, gente, eu espero que as dúvidas possam ter sido sanadas, né? Eu vou dar uma olhadinha no chat de vocês, vou estar respondendo. O que eu não já tiver respondido pelas conversas aí, no próprio chat, eu vou depois estar entrando em contato, a nossa equipe vai estar entrando em contato. Eu espero que tenha sido clara a aula para vocês, que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês possam ter aprendido um pouco sobre isso que eu trouxe para vocês hoje, nessa questão da edição dos vídeos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem me ouvido até esse momento e até a próxima. Tchau!